Olá, pessoal. Nesse trabalho falaremos sobre ah, método de Newton, regularização e funções não convexas. A equipe é composta por Bruno, eu que estou falando, por Felipe e por João. Bom, o método de Newton é o seguinte. Primeiramente, para começarmos a falar sobre ele, nós falaremos sobre uma abordagem que é vista nos cursos de cálculo numérico, por exemplo, no livro da Márcia Ruggiero. Bom, a motivação geométrica é o seguinte, né? É que nós queremos encontrar, né, a aproximação para zero de funções. Então, se nós temos uma função aqui vermelha, nós queremos encontrar o zero dela. Então, como é que a gente faz isso, né? A gente toma um x0, um ponto x0, substitui o valor dele na função e esperamos que ele esteja próximo de zero. Se ele não estiver próximo de zero, a gente calcula a reta tangente passando por esse ponto, né? A reta tangente a essa função passando por esse ponto, que é essa reta aqui azul, né? E a gente obtém um ponto x1 e substitui ele na função, esperando que ele esteja próximo de zero. Se ele não estiver próximo de zero, o que a gente faz? A gente traça a reta tangente, a função passando por esse ponto, né? E a gente obtém agora um ponto x2, certo? E aí a gente avalia o valor dele na função e espera que ele esteja próximo de zero. Se não tiver, repete o processo até quantas vezes forem necessárias para chegar a uma boa aproximação para o zero da função. A equação da reta, uma observação, a equação da reta tangente que passa por um ponto x0 f de x0 ela é dada por essa equação aqui. Y menos f de x0 é igual a derivada da f em x0 vezes x menos x0. E aí, fazendo as contas que estão descritas aqui detalhadamente, a gente encontra que x é igual a x0 menos essa razão aqui da f de x0 sobre a sua derivada da f aplicada em x0. E aí, tomando x como sendo xk mais 1 e x0 como sendo xk, nós obtemos a fórmula vista nos livros, que é essa aqui, que vocês estão vendo. E aí, o método de Newton, de acordo com sobre a abordagem vista no capítulo, na seção 4.3 do livro texto, ele diz o seguinte, que esse método é um método de otimização local que visa encontrar o mínimo de g, que é uma função custo, através do processo de descer os pontos estacionários de aproximações quadráticas geradas por séries de Taylor de segunda ordem. E aí um lembrete que é uma série de Taylor, né, é que se a gente pegar uma função f que leva de um intervalo i na reta, com a f sendo sem infinito, né, então o teorema ele fala que é possível escrever a função f de x como uma série de potência que ela possui essa seguinte forma aqui, vista em 1, certo? E para o caso de uma f que leva de R2 em R, nós temos que a série de Taylor de segunda ordem em torno desse ponto, x0 aqui, que é x0y0, ela é dada por 2 aqui, certo? Aí quanto ao método, né? Aí notemos que para uma função de entrada única, começando de um ponto inicial W0, o método de Newton lhe produz uma sequência de pontos W0, W1, W2, W3, W4, Wn, né, que minimiza G, criando repetidamente a aproximação quadrática de uma série de Taylor de segunda ordem para a função, né, e viajando até o ponto estacionário desta quadrática, onde o ponto estacionário nós veremos que é o mínimo, no caso uma função convexa, que ele é o mínimo global, né, da função. Então, a vantagem disso aqui, desse método, é que, por usar aproximações quadráticas ao invés de lineares, né, como a quadrática ela imita melhor a função associada, muitas vezes é mais eficaz do que usar o gradiente descendente, porque a gente vai precisar de menos passos para convergir. E a desvantagem é meio esperada, né? Que nós temos uma dependência forte de informações quadráticas. Então, e isso torna o método de Newton mais difícil de usar em funções não convexas, né? Pois nas porções côncavas aqui da função, o algoritmo pode subir para um ponto de máximo local ou ficar oscilando. Então isso não é bom. Bom, matematicamente o método é o seguinte: para o caso de entrada única, a aproximação da série de Taylor de segunda ordem, centrada num ponto V aqui, ela é dada por essa seguinte aproximação da função custo aqui, né? Então nós temos que a função custo h de w, né? A aproximação dessa função custo ela é g de v mais essa derivada primeira, né?
mais esse produto aqui da derivada primeira com w menos v, mais um meio do produto da derivada segunda com w menos v ao quadrado. E aí, se a gente olhar para a equação 1, né, nós temos que a g de v está associada a essa f de x0, a derivada aqui de w, a d de w está associada em g de v, ela está associada a f' de x0 e assim sucessivamente. E usando a condição de primeira ordem para resolver o ponto estacionário da quadrática, definindo a sua derivada como zero e resolvendo, nós obtemos que o ponto estacionário, a w estrela, ela é v menos essa fração aqui, né? A dw, a derivada primeira sobre a derivada segunda. E se nós notarmos, isso aqui parece com... lembra muito, no caso, o próprio método de Newton visto anteriormente, né? Sendo que no lugar do xk mais 1, a gente tem o w estrela. No lugar do v, nós temos o x... No lugar do v, nós temos o xk. E no lugar do f de xk, nós temos a derivada primeira. E no lugar da derivada primeira, lá, nós temos agora aqui a derivada segunda. E aí, o mesmo cálculo pode ser feito para o caso de aproximação de série de Taylor, de segunda ordem, com múltiplas entradas, que é dado por aqui. H de w é g de v mais o gradiente da transposta da g de v, vezes w menos v, mais um meio desse cara aqui. Então, definir o gradiente da aproximação quadrática para zero e resolver fornece o ponto estacionário, w estrela, que é v menos a inversa do gradiente de g de v vezes do gradiente ao quadrado de g de v vezes o gradiente de g de v. Então, se a segunda... E a observação é que se a segunda derivada for bem comportada, né, a matriz for positiva definida, o método de Newton ele vai funcionar. E aí, como agora eu vou justificar, porque eu tinha dito anteriormente que o mínimo da parábola, o mínimo global dela, é o ponto estacionário. Isso acontece porque, como a G é convexa em todos os lugares, a aproximação quadrática vai ser sempre convexa. E vai ter... e voltada para cima, né? Vai ter a concavidade voltada para cima. Então, nós temos que vale que o mínimo global da parábola é o ponto estacionário. E outra observação é que a G de V ela é sempre maior que a G aplicada no ponto estacionário, porque o mínimo das aproximações quadráticas, w estrela, sempre leva a um ponto mais baixo da função do que a avaliação da função em V, né, que é denotada por esse xzinho aqui, azul. Bom, e nas posições côncavas, claro que nós teremos que, como a quadrática também é sempre côncava, desculpa, como a quadrática é sempre côncava, como a quadrática é côncava, nós temos que o máximo global aproximador vai ser o ponto estacionário da aproximação quadrática. E aí, um esquema de aproximação local, vendo do ponto de vista algorítmico, é que na késima entrada do processo, para uma função de entrada única, nós fazemos uma aproximação de série de Taylor de segunda ordem, só que agora centrada no ponto WK-1. E aí a gente vai ter que a aproximação da função custo vai se tornar essa aqui, que vocês estão vendo em 4. Então veja que é bem parecido com o que foi visto anteriormente. E aí, resolvendo seu ponto estacionário, para criar a atualização de WK, como WK é WK-1 menos a fração, menos essa fração aqui, que é a derivada primeira sobre a derivada segunda. De G aplicada nesse ponto aqui, WK-1. E note que, de novo, isso parece com o método de Newton, que foi visto na primeira página. É só nós interpretarmos o WK como sendo o XK mais 1, o WK-1 como sendo o XK, e a derivada primeira como sendo o f de xk, e a derivada segunda como sendo a derivada primeira. Mas geralmente com funções de múltiplas entradas que recebem entradas n-dimensionais, no késimo passo nós formamos uma aproximação quadrática de segunda ordem que é dada com essa cara aqui. Né? Agora a função custo vai ser essa cara aqui, e ela vai ser mais explorada, né? Quando Felipe for falar sobre a parte dele. E aí nós resolvemos isso para um ponto estacionário desse aproximador, dando a atualização de WK, como WK é WK-1 menos a inversa do gradiente ao quadrado da G vezes o gradiente da G, nesse ponto aí. E aí, uma observação é que este é um esquema de otimização local que se encaixa perfeitamente na forma geral vista nos capítulos anteriores, que é essa fórmula aqui,
WK é WK menos 1 mais um alfa DK. E o DK é esse cara aqui. E o alfa é 1, que é o comprimento do passo. E aí nós vimos em aula que nas técnicas de otimização de primeira ordem, do gradiente descendente, que no método de resolução nós utilizamos o WK como sendo esse cara aqui. E o controle do passo, ele era subdividido em três, pode ser feito de três formas, né? Para alfa constante, para alfa igual a 1 sobre K, para K iterações, e para alfa igual a alfa sobre 2, quando isso aqui acontece. E aí a pergunta que fica para Felipe responder é: o método de Newton é capaz de minimizar adequadamente funções genéricas não convexas? Será? Veremos.